eu tenho uma pergunta sobre isso, assim, porque a Som Livre, ela foi uma gravadora nos seus primeiros anos que ela apostou todas as fichas no rock brasileiro quando nenhuma gravadora está fazendo isso. A Som Livre lançou, além da fase áurea da Rita Lee, né, do comecinho, né, Fruto Proibido, Babilônia, esses discos sensacionais da Rita Lee, lançou 2 discos dos Mutantes, Tudo Foi Feito pelo Sol, que é um disco que, da fase pós-Rita Lee nos Mutantes, é um dos discos que é um dos discos icônicos do rock progressivo brasileiro. Lançou Joelho de Porco, né? Que é aquele disco que tem rapé, né? Tinha anúncio pra caramba na tele, eu me lembro. Tinha o Rock Concert, falava, deu um especial do João de Porco. Lançou Casa das Máquinas, lançou várias bandas Casa de das rock. Máquinas eu menciono, sim. Passaram várias dessas bandas de rock pela Som Livre. Só que nos anos 80, eu não escrevi nessa parte no livro, talvez tenha, não sei se você fala sobre isso no livro, mas a relação da Som Livre com o rock and roll nos anos 80, que bombou, é meio pífia, assim, em termos de artistas tem o Barão, contratados da Som Livre. Por que você acha que aconteceu isso? Não, eu acho que... Tem o Barão, né? Tem o Barão do comecinho, pelo menos. O Barão. E tem pouca coisa mais, mas tem o Barão, que eu acho que já é um bom representante, né? Mas o que eu acho, a Som Livre tem fases, entendeu? Eu acho que essa fase rock que você fala dos anos 70, né? Ela se deve a 2 coisas. Uma é que teve um movimento de rock muito importante nos anos 70 no Brasil, né? E que não aconteceu comercialmente, né? Então, as gravadoras não apostaram muito nisso, né? E a Som Livre, como tinha esse espírito meio vanguardista, ela pegou alguma coisa disso, entendeu? Eu acho que tem esse aspecto. Nos anos 80, a Som Livre estava totalmente distante disso. Foi uma fase muito novela, sabe? Sim. Eu acho que um outro grande vilão também... Não, digo, mas é fase... por exemplo, nos anos 80, eu conto isso no livro, o Jabá, ele domina, né? Sim. E o João Araújo, ele praticamente dá uma ordem de acabar com os artistas na Som Livre. Nos anos 80, sim, tirando Rita Lee, a Som Livre ficou com 2 ou 3 artistas num determinado momento. Acabou com o cast, entendeu? Então, coincide nos anos 80 isso, sabe? Muito embora assim, as bandas de rock elas não têm discos na Som Livre, mas assim, você tem o Metrô fazendo a música de abertura de novela, o Ira fazendo Flores Magazine. em Você, o Ira, né? Magazine, as bandas de rock elas estão nas trilhas das novelas. Gangue 90. Gangue 90. Nosso Louco Amor. Não, isso que eu estou falando. A Som Livre ela nunca parou de acompanhar a música brasileira, né? Quer dizer, por causa das novelas. Mas nos anos 80 foi uma fase muito ruim para artistas na Som Livre. Sim. Porque o João decidiu, por causa do Jabá, ele decide que não quer mais trabalhar com artista, entende? Sim. Era um investimento que não valia a pena. E deu aquele puto azar com a Elis, né? Pois ele morreu. Ele morreu. Mas isso foi antes, mas isso foi no início dos 80, né? Isso foi antes. Eu estou falando assim, que os anos 80... E aí o que aconteceu? Aí a Som Livre pega, por exemplo, nos anos 90, que é uma história boa, um pouco parecido com Rita Lee, porque também foi uma coisa que a Polygram não acertou, não quis, que foi o Emílio Santiago, né? Uhum. As aquarelas. Então a Som Livre começou a trabalhar muito projetos, né? Então, por exemplo, lança os musicais do Edu Lobo, Grande Circo Místico, sim, Corsário do Rei e Dança da Meia-Lua, né? E os jogos de dança, né? Jogos de dança também, né? Jogos de dança. Os musicais de Edu Lobo e Chico Buarque, chiquérrimos, né? Foram lançados pela Som Livre. Sim. E aí depois você tem outra transição que o Max Pierre me contou em detalhes, que eu acho muito interessante, que foi uma coisa do Max, que no mundo não se gravava disco ao vivo. Não havia esse hábito. E aí a Som Livre lança no Brasil um disco do Queen no Rock in Rio. E o sucesso desse disco, inclusive internacional, demonstrou que o Max Pierre queria provar que disco ao vivo vendia. E aí começou a febre dos discos ao vivo. Entende? Aquele do James Taylor também foi pela Som Livre, foi, né? Eu acho que não, e foi depois.
Foi do Rock in depois. Rio, não. Foi depois. O que eu queria lembrar, Hugo, que além das novelas, né, tem os artistas e tudo, mas além das novelas, assim, que é um grande filão, e eu acho que o que foi o que consolidou a Som Livre, né, como gravadora no Brasil, os musicais infantis, né? A gente falou de Xuxa, mas os musicais infantis mesmo ali, né? Casa de Brinquedo, Plunk Zoom, A Era do Harley. Isso começa muito antes na Som Livre, né? Isso começa junto com a Som Livre. A Som Vila Livre Sésamo, né? Vila Sésamo, Vila Sésamo, que é uma obra-prima de Marcos e Paulo Sérgio Vale, assim. Maravilhoso. Uma coisa assim que acho que é o primeiro disco infantil da Som Livre. Tem um disco do Jô Soares para crianças também. Porque, olha só, não sabia. Aliás, é uma vertente interessante da Som Livre. Ela trabalhou a popularidade de alguns atores, né? Então, por exemplo, Elisângela lançou compacto de muito sucesso, tipo, vendeu 1 milhão, sabe? Ela estava... Mário Gomes lançou disco. Bem, Marília Pêra, que você citou, né? Marília Barbosa também. Não, e aí artistas, por exemplo, outro dia, produção do Guto Graçamela, Sônia Santos, não sei se vocês lembram. Lembro. Uma cantora de música black brasileira, assim, a partir do samba, né? Mas uma coisa mais swingada, mais... Depois ela foi morar nos Estados Unidos, tal. Som Livre também. Quer dizer, mas voltando ao infantil, existe eu acho que tem um marco no disco infantil brasileiro. Porque, por exemplo, Saltimbancos, pelo menos a minha trilogia é essa, né? Minha pessoal, porque eu sou dessa idade, né? Era Vila Sésamo, Saltimbancos e primeiro disco do Sítio do Capão Amarelo. Produzido por Dori Caymmi, mais ou menos na mesma época, né? Sim, sim. Mas o Saltimbancos, que é uma maravilha, né? Com cantores brasileiros, era Miúcha, Nara Leão, na Philips, né? na Polygram. Miúcha, Nara Leão e o Magro e o Rui do MPB4, né? Aqueles arranjos todos eram arranjos que vieram prontos, né? Lá do Bacalov, né? Vieram da Itália, né? Então é maravilhoso, tem as letras do Chico, mas mal ou bem é um projeto internacional, entende? O Vila Sésamo, que é uma série internacional, né? Como se chama? Um produto, né? Um formato internacional adaptado para o Brasil, é uma trilha toda brasileira do Marcos e do Paulo Sérgio, né? E mais ainda do Dori Caymmi, que é uma coisa assim, quem foi formado, eu falo isso, parece que eu estou falando em causa própria, né? E estou um pouco, né? Quem foi educado naquilo, cara, musicalmente, fica muito exigente, né? Entende? Quer dizer, eram músicas feitas por Ivan... é lá em cima, né? Por isso que a gente... Era Dori Caymmi, assim, e eles não faziam concessão para criança, entende? São canções... enfim, para todos os públicos, todas né? As idades. E as crianças adoravam, né? Então era Dori Caymmi, Paulo César Pinheiro, Ivan Lins e Vitor Martins, era Francis Raime, Chico Buarque, era Caetano Veloso, era Sérgio Ricardo, né, na Emília, João Bosco e Aldir Blanc, uma obra-prima do Visconde de Sabugosa. Enfim, era a melhor música possível de ser feita no Brasil naquele momento, feita especialmente para crianças. E para não falar do tema do Gil, né? Então isso eu acho que isso é um ponto muito a favor da Som Livre, sabe? Esse cuidado. E o Marcos Valle me falou, eu botei isso no livro, que tinha psicólogos, sabe? Pedagogos, tudo que eles faziam, e não era uma coisa assim como hoje, né, politicamente correto, né? Não era bem essa o enfoque. Era um enfoque educativo mesmo, né? Assim, e eu acho, quer dizer, uma coisa é o educativo, a outra coisa é você educar de fato, por exemplo, a sensibilidade musical das crianças, né? Então eu acho que isso é muito Som Livre. Esses musicais, eles nasceram mais na Globo, sabe? Esses outros
dos anos 80 que você fala, né? Dos anos 80. É claro que a Som Livre produzia, né? Mas eu acho que eles nascem antes como televisão, né? Entendi. Uhum. É que nem todos viraram trilhas da Ação Livre, tipo a Arca de Noé. Era a trilha da Ariola, né? Na época da a Arca de Noé. Então, a Arca de Noé é um bom exemplo. A Arca de Noé já estava pronto. Foi gravado na Ariola com Vinícius vivo ainda. O Vinícius, eles estavam sob contrato na Ariola nessa época. Porque era a gravadora deles, Toquinho e Vinícius era a Ariola. Então eles começam a gravar com o Vinícius vivo. Aí fica pronto, e aí a Globo decide fazer o especial, entende? Acho que é o primeiro grande musical dos anos 80 ali, infantil. Aí depois tem uma série ali que vem na cola. Eu acho que o primeiro foi Arca de Noé, se não me engano. Então, e aí isso eu acho um produto mais Globo do que Som Livre, sabe? Entendi. E como o Heitor falou, alguns nem são, né? Como Arca de Noé.